Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor. Amém. Amém. Uma boa noite, sejam todos bem-vindos. Você que vai nos acompanhar na live no Facebook, aleluia, mais um culto na presença do Deus vivo. Seja abençoado nesta noite. Hoje é noite de renovação de aliança, aleluia, Santa Ceia do Senhor. Eu te convido a participar conosco, você que está em casa, você que está aqui conosco. Ainda dá tempo de você pegar um pão, se você tiver um pão na sua casa, o vinho, aleluia, para no final do culto nós consagrarmos ao Senhor e fazer a Santa Ceia, a nova renovação de aliança ao Senhor. Amém? Aleluia, não fique de fora, aleluia, do culto do Senhor, seja abençoado nesta noite. Amém? Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória. Oremos agradecendo a iniciar este culto ao Senhor. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, diante da Tua presença, estamos aqui, Pai, para Te agradecer, Senhor, pelos Teus benfeitos, Senhor, sobre nossas vidas, Pai. Aqui eu te peço perdão, aleluia, diante da Tua presença, Senhor, por atos, pensamentos que não Te agradaram no dia de hoje, Pai. Perdoa, Senhor, a minha vida, perdoa a vida dos meus irmãos, Senhor. Nos reveste das Tuas armaduras, Senhor. Aleluia, nos capacita, nos dirige, Senhor, a fazer o culto melhor para Ti, Senhor. Que nesta noite, Pai, que possamos dar, aleluia, o nosso melhor louvor, nossa melhor adoração, Senhor. Aleluia, nosso melhor para Ti, Senhor. Porque Tu és merecedor, Senhor, de toda a honra e toda a glória, Pai. Aleluia, nós te rendemos, aleluia, aleluia, nós te reverenciamos, Senhor. Nesta noite, Pai, recebe, Senhor, nossas petições, Pai, que seja atendida conforme a Tua vontade e Teu querer, Senhor. És bem-vindo, Espírito Santo, entre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos louvar? Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Ao único. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Aleluia, Deus. Poderoso és Tu, Jesus. Aleluia, Te adoramos. Aleluia. Que é digno Te receber a honra e a glória, a força e o poder. a Ti, Senhor. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno, erga a Tua voz, igreja. Ao único que é digno de receber Abre o seu coração, a sua mente. a honra e a glória. Busque a presença de Deus. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele Nós tiramos a nossa adoração, Jesus, nessa noite. A Ti coroamos, Rei, Senhor. coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Tu és único, Tu és Senhor no nosso meio. Bendizemos o Teu nome. Aleluia. A Tua bondade, misericórdia nos alcança, Senhor. Ao único É digno de receber Tu és, Senhor. a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia, glória a Deus. Eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele
Erga tuas mãos ao céu, diga: coroamos a ti, ó Rei. nossa adoração, damos a ti, ó Rei. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti, único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos. A ti, ó Rei de Jesus, coroamos. A ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Tudo a ti, Aleluia, Jesus. tudo por ti, Aleluia, glória a tudo é Deus. para ti, Senhor. Carabá, chorei, carabarabá. Pela tua fidelidade De Deus, aleluia, seja bem-vindo aqui nesse lugar, Senhor. em se Sopra, entregar por Senhor, a tua amor. glória, Senhor, recebe nosso louvor. E hoje nós somos Recebe nossa adoração, Senhor. remidos, Em nome de Jesus, que o justificados Senhor venha se agradar de nós pelo nessa sangue de Jesus noite. que Que nos o Senhor lava, venha nos que nos abençoar, nos purifica. remir com o teu sangue, nos limpar, Nós te nos adoramos, purificar, Jesus. Senhor. Quebra, Senhor, grilhões, as amarras. Quebra, Senhor, as armadilhas, Senhor. Em nome de Jesus. Nós humilhamos os nossos corações A ti, ó Rei. Aleluia. Aleluia. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Sagramos todo o nosso ser. Nossa vida é tua, Senhor. Aleluia. Porque é o terceiro dia. Ele ressuscitou. Vamos aplaudir o nosso Rei, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, teu nome, Senhor. Nosso Caramba. nós te queremos em todo tempo. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Derrama a tua glória, Senhor. Derrama a tua cheia nesse lugar, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Sopra a tua glória, Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Sopra, Senhor. Derrama, Senhor, derrama.
Derrama glória, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, a tua glória na barra. Pousa, Senhor, teu Espírito sobre nós. Vai, Senhor. A morte venceste, o vento rompeste. Aleluia, glória a Deus. Bem-vindo, Senhor. Seja adorado. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, Espírito de Deus. Espírito precioso. Digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Tu és grande, Senhor. Tu és grande. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Louvado seja o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Glória, glória, seja teu nome, meu Senhor. Quando a música esmorece, Aleluia, o Deus. resto desaparece. Simplesmente a te mexer. Glória a Jesus. Ansiando oferecer algo de valor, abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. És meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Não me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Tu Jesus. és minha essência, Aleluia, glória a Deus. Jesus. Aleluia, amado. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. É de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és de amor. Aleluia. Embora eu
seja tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Oh, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou contando a essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Não me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, Jesus. Minha essência és tu, Minha essência és tu, essência és tu, minha essência és tu. minha essência Tu és merecedor da minha adoração. és tu, Aleluia, glória a Deus. tu és meu fogo, meu santo Jesus. Minha essência, meu santo, és meu tudo, Jesus. Estou voltando a essência da adoração, a essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz nela, quando a essência és tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Glória a Jesus. Deus. Louvado seja e Aleluia. agradecido o nome do nosso Deus. Pegue sua Bíblia, aleluia, e abra comigo lá em Lucas. Amém. Lucas 22, capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Amém? Amém, aleluia. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos seguiam. Aleluia. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-lhe deles acerca de um tiro de pedras, e pondo-lhe de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia,
não se faça a minha vontade, mas a tua. Amém? Até aí, somente aí. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. O nosso Senhor Jesus, aleluia, Ele deu uma ordem aqui para os seus discípulos. Aleluia. Primeiramente que eles ficassem de prontidão ali. Primeiramente vigiando e orando, né? Mas infelizmente eles não, aleluia, não cumpriram o que Jesus estava, aleluia, deu uma ordem para eles ali naquele momento. Mas Jesus, sabendo, aleluia, das suas fraquezas, aleluia, e Ele mandou primeiramente que seus discípulos vigiassem. E a ordem foi a mesma que Ele deixou para conosco, né? Primeiramente para a gente vigiar e depois orar. Aleluia. Hoje é uma noite muito especial, aleluia, noite de Santa Ceia. Muitos não tiveram essa oportunidade de estar aqui, aleluia, ceando mais um mês se inicia, aleluia, mais uma graça nós recebemos do Senhor. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E a ordenança de Jesus para você nessa noite, para mim, primeiramente é vigiar e orar para não cair em tentação. Aleluia, porque Ele sabe das nossas limitações, mas Ele deixa um alerta aqui. Aleluia. E aqui no versículo 42, aleluia, Ele deu uma outra ordenança para a gente. Aleluia. Ele fala assim: Pai, se quiseres passar de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aleluia. Nós precisamos ser igual a Jesus. Aleluia. Negar nossas vontades. Aleluia. Para fazer a vontade dele. A perfeita vontade. Aleluia. A vontade do Pai é perfeita e agradável. Aleluia. Ela nos traz paz. Nos dá consolo. Aleluia. Na hora, aleluia, do perigo, da tentação. Aleluia. E Jesus nessa noite, Ele te dá mais uma oportunidade de renovar sua aliança com Ele. Hoje uma noite de reflexão. Muitos, aleluia, não tem mais temor por este momento. Mas você, aleluia, é o remanescente do Senhor nesta noite. Aleluia. Você, aleluia, você que se encontra aí na sua casa, nos ouvindo. Jesus, Ele te convida. Ele te perdoa. Aleluia. Eu não sei qual foi o teu pecado que tu cometeu, mas Jesus, Ele te diz que Ele te perdoa. Aleluia, mas não volte mais a pecar. Renove sua aliança com o Senhor. Volte para o Senhor. Aleluia, ainda há esperança. Enquanto, aleluia, a vida há esperança. Há uma chance de, aleluia, de recomeçar. Aleluia, nesta noite, você é meu convidado especial, você que me ouve, aleluia, você aí na sua casa, onde eu não sei onde você está. Mas Jesus, nessa noite, Ele te convida para sentar na mesa com Ele. Aleluia. Ele te chama por filho. Nós somos filho dEle. Aleluia. Somos geração eleita do Senhor. Amém? Oremos, agradecemos pela palavra do Senhor. Amado Deus, querido Pai, diante da Tua presença, estamos aqui para Te agradecer, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai, por as causas de não sermos consumidos, Pai. Aleluia, nos ensina, Senhor, a vigiar, Senhor. Aleluia, nos ensina, Senhor, a fazer a Tua vontade, Pai. Aleluia, que possamos negar, Senhor, aleluia, as nossas vontades para viver a Tua boa e perfeita e agradável, a vontade do Senhor para nossas vidas, Senhor. Aleluia, nos ensina todos os dias, Senhor. Aleluia, diminui que Tu cresça nas nossas vidas, Pai. Ajuda aqueles, Senhor, que estão caídos, Senhor, neste momento, Pai. Mas que é um Pai de amor e de misericórdia, Pai. Eu não sei o que essa pessoa tem passado, mas o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor, aleluia, conhece nós. Desde o ventre da nossa mãe, Senhor. Aleluia, visita com cura, visita com libertação nesta noite, Jesus. Porque Tu és a cura, aleluia. Só o Senhor tem palavras de vida eterna para conosco, Pai. Visita aquele que, aleluia, está aprisionado no quarto, Senhor, aleluia, Jesus.
Jesus. Tu és a cura, Pai, nessa noite. Tu é um Deus de longe, Tu é um Deus de perto, Senhor. Visita, Senhor, aleluia. Jeová Rafá, Senhor, vai aonde, Senhor, nós não podemos ir, Senhor. Que a Tua mão poderosa seja estendida para com essa pessoa nesta noite, Pai. Aleluia, que possamos refletir na Tua palavra de dia e de noite, que possamos guardar ela, Senhor, no nosso coração, Pai, para não pecar contra Ti, Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, Senhor, mas aleluia, mais um mês se inicia, Pai. Aleluia, que esse mês, Senhor, seja diferente de todos os outros, Senhor, porque os outros já se passaram. Aleluia, tudo se fez novo, Senhor, nesta semana, Pai. Nos visita, Senhor, com a Tua glória, Senhor, com a Tua presença. A Tua presença que traz fartura de alegria, Pai. E a Tua presença que nos dá paz, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Aleluia, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar conosco, Senhor. Aleluia, Pai. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia, exalte, bata palma para o Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Eu quero saudar o povo de Deus mais uma vez que está conosco. Aleluia, irmão. A irmã Luciana, seja bem-vinda, irmã Luciana. Receba a sua bênção, aquilo que você veio buscar aqui, que você venha receber tudo de Deus nessa noite. Amém? O irmão Marcos está conosco também. Seja bem-vindo, pode se assentar, irmã. Fique à vontade. Aleluia. E você que vai nos acompanhar, está nos acompanhando aí na live do Facebook. Aleluia. Seja agraciado pela presença do Deus vivo. Amém? Nós somos o Ministério Pentecostal de Missões Luz para as Nações. Nós estamos aqui aos domingos e às quartas-feiras. Aleluia, relembrando que vai ter culto só na quinta, né, amor? Que vai ser a campanha, portas abertas. Você que está, aleluia, não sabe o que é a porta que você tem, aleluia, batido, não tem encontrado ela aberta, mas o Senhor, Ele é a porta. Aleluia, mas eu quero te garantir, quem te garante a vitória não sou eu. É o Senhor dos Exércitos que peleja por mim e por você. Amém, aleluia. Ele garante essa porta aberta para você. Somente creia, você é nosso convidado especial para estar conosco aqui no Aleluia, no Conjunto Boas Novas, na Rua Gaspar de Lemos, número 22, às 19 horas da quinta-feira. Nossa campanha, nosso segundo dia de campanha. Todas as quintas, são 3 quinta-feiras. Essa é a segunda quinta-feira. Seja abençoado pelo Senhor. Amém? Sexta-feira vai ter também, que vai ser nosso primeiro, aleluia, missões nas ruas. Aleluia. Você que quiser participar conosco, vai ser na frente da congregação. Aleluia. Na Rua Gaspar de Lemos, número 22. Você é nosso convidado especial. Aí está conosco às 19 horas. Aleluia, seja agraciado, porque vai ter muita palavra, muito louvor. Aleluia. Aí, na presença do Senhor, a fartura de alegria. Amém? Aleluia. Aleluia, Ele te garante vitória. E sem perda de tempo, vou estar passando aqui para o pastor Luiz, já. Aleluia, para ele vai ministrar e depois vamos entrar na Santa Ceia, amém? Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, povo de Deus. Hoje é um dia de renovação de aliança, onde nós estamos nos aliançando com o Senhor. Renovando nossa aliança, porque um dia já foi feito. Mas no decorrer, aleluia, dos dias, dos meses, a gente falha. E esse aqui é um ato simbólico da nossa aliança com o corpo de Cristo e com o sangue do Cordeiro de Deus. Por nós Ele derramou o sangue dele naquela cruz. Naquele dia, aleluia, o Senhor se entregou por mim e por você. No Getsemane, quando Ele subiu, ali Ele mesmo falou, quando Pedro desembanhou a sua espada e cortou a orelha daquele soldado chamado Malco. Ele disse: Pedro, embainha a tua espada. Não poderia eu clamar a meu Pai e Ele enviar uma legião de anjos ao meu favor?
Ou seja, então isso demonstra que o Senhor ele tem todo o poder no céu e na terra. Ele poderia naquele momento, aleluia, ter destruído Jerusalém, se Deus quisesse, em favor de Jesus. Ou até mesmo feito, aleluia, um alvoroço naquele lugar, um reboliço naquele lugar, e Jesus ter saído ileso naquele momento. Mas o próprio Senhor Jesus, ele se entregou por mim e por você. Foi por mim, foi por você. Outrora, se você lembrar, nós éramos gentios. A promessa foi feita primeiramente para os seus. Quem são os seus? Os da casa de Israel. Mas eles não receberam a promessa de Deus. Eles não aceitaram a promessa de Deus. E se distanciaram de Deus, rejeitando o Filho do Senhor, Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E aí, o sacrifício foi feito naquela cruz e o Senhor nos alcançou. O nosso Deus estendeu, aleluia, a sua graça da salvação para nós estarmos aqui nessa noite. Aleluia. Então nós temos muito que nos alegrar. Aleluia. Porque quantos se afastaram da presença de Deus, não, ou quantos estão dentro da casa de Deus afastados, porque colocaram na cabeça do povo que não pode isso, não pode aquilo. Claro que não é de qualquer jeito. A palavra de Deus diz que examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do vinho. Mas todos, aleluia, que estiverem no coração o desejo, que sentiram no coração, que amém, que o Espírito de não existe uma acusação, tem todo o direito de ceiar com o Senhor. Desde que também tem alguns, nós sabemos que tem algumas normas, né, para que participe do pão, beba do vinho, mas amém. Todos aqui já são batizados, todos já conhecem a Santa Ceia, sabem a importância e o temor, nós temos o temor de Deus, então por isso nós estamos aptos hoje a ceiar com o Senhor, aleluia, a participar do corpo dele, do sangue do Senhor. E eu creio que essa noite Deus vai quebrar grilhões, Deus vai curar. Amém, aleluia. No final nós vamos entregar para a senhora, levar para sua irmã, se a senhora aceitar, o sangue do Cordeiro de Deus. Não vou levar o pão, porque eu mesmo teria que ir lá, mas se ela aceitar, se ela quiser ceiar, a gente vai até a casa, porque ela está enferma. E a palavra diz que dos presbíteros, né, o presbítero é um pastor. Quando diz presbítero, é um pastor também, é um ancião presbítero. E leva a Santa Ceia apresentada ao enfermo na casa, né? Se quiser, nós podemos fazer isso, tá bom? Desde que ela aceite e queira, tá bom? Amém? Então, abra sua Bíblia sem perda de tempo. Nós vamos ministrar uma palavra que Deus colocou no nosso coração. Deus falou conosco durante a semana. Abra sua Bíblia junto comigo no Salmo 3. Salmo 3. Amém? Glória a Deus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, seja bem-vindo. Deus abençoe grandiosamente sua casa, sua família. Receba a bênção do Senhor que está preparada para você. Não foi por acaso que Deus te trouxe a essa live. Não é por acaso. Não existe um por acaso. Existe propósito de Deus. E não existe destino também. Existe um propósito traçado por Deus. Amém? Glória a Deus. Diz assim o Salmo 3, a palavra do Senhor. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios,
A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Mas repita comigo somente o verso 8. Todos juntos. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Receba essa palavra, guarde ela no teu coração. Toma posse da tua vitória, da tua bênção essa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele está aqui. Quando a igreja do Senhor ela se reúne, Ele se faz presente. Quando a igreja do Senhor adora, Ele se faz presente. Ele manifesta a glória dEle, a unção, o poder, aleluia. Ele é atraído pelo teu louvor, pela tua glória, pelo que sai da tua boca, aleluia. É o Senhor que está aqui. Sem Ele nada podemos fazer. E assim, aleluia, o Salmo 3, o rei Davi, ele escreve salmos, são cânticos entoados ao Senhor. E muitos salmos foram escritos pelo rei Davi no momento de angústia, de aflição. Porque, aleluia, eu ainda não vi, aleluia, um homem, aleluia, tão perseguido como a história de Davi, como foi Davi. Ele foi perseguido antes, ele foi perseguido durante, até, aleluia, antes da morte dele, aleluia. O inimigo da nossa alma, aleluia, ele tentou derrubar muitas e muitas vezes aquele homem que foi escolhido para Deus, para reinar sobre uma grande nação, a nação eleita do Senhor. Mas ele passou por aflições, passou por dificuldades, passou por lutas terríveis. E a pior luta, aleluia, que pode existir é dentro da nossa casa. Mas antes de eu começar, nós vamos orar em nome de Jesus. Nesse momento, feche seus olhos e curve sua cabeça em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu venho a Ti. Te apresento a minha vida, a vida da minha esposa, nossa casa, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, todas as nossas ovelhas, Pai. Eu apresento diante do Teu altar, Senhor. Eu te peço, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, Pai, o Teu perdão, por todos os nossos erros, nossas falhas. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor receba a nossa adoração essa noite, o nosso louvor. Que o Senhor venha se agradar de nós, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, tira todo embaraço da nossa mente, todo pensamento contrário, todo sentimento contrário, Senhor, arranca fora, Senhor. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma certeza, Senhor, da Tua palavra. Que haja convicção da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua glória nesse lugar. Através da mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Meu Deus, que eu seja instrumento, Senhor, para o Teu povo, Pai. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Que o Teu nome seja exaltado, adorado, glorificado essa noite. Através da minha vida, Senhor. Toca, Senhor, no profundo e no oculto. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você que crê assim, amém, diga amém e aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o Teu santo nome, Senhor Jesus. Amados, como eu estava dizendo, Davi ele passou por muitas lutas, muitas dificuldades. Mas eu acredito que na nossa vida e na vida de Davi, quem quer, quem deseja que dentro da nossa casa haja uma perseguição? Ninguém quer isso. E eu não desejo isso para ninguém. Com certeza você também não deseja isso para ninguém. Hoje é um culto de família, Santa Ceia, culto da família. Muitas, aleluia, casas de orações estão cheias. O povo adorando a Deus. Muitas pessoas estão fora das casas de orações. E todos passam pelo mesmo problema. Não existe, aleluia, um bom. Não existe um perfeito. Não existe aquele, aleluia, que não possa passar, que não esteja passando por uma situação dessa. Nós vamos ver, né, dentro da palavra de Deus. A palavra que Deus colocou no meu coração.
que nesse momento, aleluia, que Davi escreve esse louvor a Deus, que Davi louva, porque muitos têm uma maneira de louvar. Eu glorifico, eu exalto, você glorifica, você entoa louvor, você começa a orar, você começa a falar com Deus. Cada um tem uma maneira de louvar a Deus. A maneira que Davi encontrou para a vida dele, para expressar o seu sentimento, o que ele estava sentindo, a angústia, era escrever. Ele compunha para Deus, ele escrevia os louvores para Deus, e Deus deu um talento para ele maravilhoso, que era o de louvor e o de tocar também. Ele pegava a sua harpa e começava a salmodiar ao Senhor, e ali ele abria o coração, era a alma dele falando com Deus naquele momento. E ali é um salmo de angústia, um salmo triste, de tristeza, porque ele estava sendo muito perseguido, ele estava sendo perseguido por muitas pessoas que queriam a sua morte. Mas eu acredito que a maior tristeza de Davi não era a quantidade de pessoas que estavam atrás dele, mas apenas um. Porque era o próprio filho dele que estava perseguindo ele, Absalão. Como é o pai que quer, aleluia, que cria um filho, que gera um filho, que vai esperar que o filho, quando adulto, se levante contra ele dentro da sua própria casa? Qual é o pai que sonha, que pensa, ou que percebe uma situação dessa? Muitas vezes não percebe, passa despercebido. Mas Davi também, a gente vai ver no decorrer da mensagem, que ambos têm a sua culpa. Não só o filho, mas também o pai. Nós estamos tratando sobre família. O título dessa mensagem é Confiança em Deus na Adversidade. O tema dessa mensagem é rebeldia. Guarde essa palavra, rebeldia. Amém? O Espírito Santo pôs estas palavras na boca de Davi na manhã seguinte, quando ele fugia de Jerusalém, por causa da rebelião de Absalão, seu próprio filho. Na manhã seguinte ele foge, e num determinado lugar ele para, angustiado, triste, amargurado, abatido, desesperado, pode-se dizer. E escreve esse salmo e começa a salmodiar a Deus, abrindo o coração, a alma gritando, a alma de Davi chorando. O rei Davi, ele não era simplesmente Davi, ele era o rei Davi, aquele que Deus fez uma promessa há 40 anos atrás. 40 anos antes, Deus tinha feito uma promessa. Aos 16 anos ele estava consagrado, ungido como rei na sua própria casa. E na sua própria casa ele enfrenta uma das piores situações da vida dele, porque se levantou um inimigo dentro do seu lar, Absalão. Em 1 Samuel 15, 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, ou rebelião. Rebeldia ou rebelião é a mesma coisa. Tem versões que falam rebeldia, outras rebelião. A arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra, ela foi dada pelo profeta Samuel, o sacerdote Samuel, para o rei Saul. Naquele momento que Samuel vai até Saul, ele trata com Saul dessa forma, porque ali foi denunciado um pecado, o pecado de rebeldia, de rebelião. Porque Saul estava em desobediência a Deus. Deus determinava que ele fizesse uma coisa, ele fazia outra, conforme a vontade dele, achando que estava certo, achando que ele estava no caminho certo, porque enganoso e perverso é o coração do homem. Saul muitas vezes se enganou por causa dos desejos do coração dele. Ele dizia, aleluia, para justificar os seus erros, que ele estava fazendo para adorar a Deus. Só que ele estava fazendo contra a palavra de Deus. Porque no reino de Deus é diferente do mundo. Lá no mundo eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, mas mesmo assim
No mundo tem lei. Você imagina dentro da casa de Deus, dentro das coisas de Deus. Então rei é rei, sacerdote é sacerdote, profeta é profeta. Estava tudo, aleluia, no seu devido lugar. Saul pegou e colocou a mão onde não era para colocar. Sacrificou a Deus. Mas quem era para sacrificar, quem tinha autoridade do céu para isso, era o sacerdote Samuel. E ali, Deus baixa um decreto, naquele exato momento, por causa da rebelião, porque ele levou o povo junto com ele a pecar. Levou a nação de Israel a pecar, por causa da atitude dele. Aleluia, glória a Deus. O que é ser rebelde na Bíblia? Rebelde é um adjetivo para qualificar alguém que não obedece ninguém. Não obedece a quem? Ninguém. Um rebelde, ele tem a dificuldade dentro dele de obedecer o que está determinado. Ele não se submete à autoridade de ninguém. Ele diz, não, sou eu mesmo e acabou. Eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, ninguém manda em mim. O rebelde, ele não ouve pai, ele não ouve mãe, ele não ouve pastor, ele não ouve, aleluia, a polícia, ele não ouve ninguém. É só o desejo dele que vale. E nem escuta conselhos também. Você conhece alguém assim? Você já se deparou com pessoas dessa forma? Eu já. São pessoas difíceis de se lidar. Você tem que ter muito jeito para tratar, muito jeito para falar, porque qualquer coisa a pessoa se sente já confrontada. Que acredita que possui uma autoridade legítima. Lembra do que eu falei? Autoridade. Saul acreditava que por ele ser rei, ele teria autoridade sobre tudo em Israel. Só que, como eu disse, cada um tem um devido lugar. A autoridade da igreja acima do pastor é do Senhor. Mas abaixo do Senhor está o pastor, que é o anjo da igreja. Ele tem uma autoridade constituída por Deus. E se ele é um sacerdote, aleluia, ele pode tocar nas coisas consagradas ao Senhor. Lá naquela época, o temor a Deus era muito grande. Se fazia mais corretamente do que hoje. Ele nunca poderia pegar e consagrar. Ele nunca poderia sacrificar algo ao Senhor. Ele não poderia fazer um sacrifício. Ele não poderia tocar nas coisas consagradas a Deus. Nada consagrado ao Senhor, da casa do Senhor, poderia ser tocado, a não ser que fosse pelo sumo sacerdote, pelo sacerdote constituído por Deus. O mal do rebelde é achar que ele tem poder para fazer o que ele quer e como ele quer. Só que aí Deus vem desfazendo toda a obra do mal, o Senhor vem desfazendo e vem quebrando toda a obra do maligno, porque uma pessoa rebelde, ele é uma pessoa movida por um espírito maligno, e o espírito do mal estava sobre Saul. Saul se tornou soberbo, Saul se tornou orgulhoso, Saul se tornou rebelde, quando, aleluia, ele subiu ao poder. Ele tomou, Deus constituiu ele como rei. Existem duas fases, Saul antes de rei e Saul depois de rei. Se transformou, nem o profeta Samuel lutou, tentou ajudar, tentou conversar, aconselhar, mas Saul não ouvia conselho. Não ouvia conselho. O que quer dizer a palavra rebelde? Ato de rebelar, ou rebelar-se. Qualidade do rebelde. É um adjetivo, é uma qualidade daquele que é rebelde. É um ato de rebelar ou rebelar-se. Ato de lutar contra alguém ou alguma coisa. O rebelde sempre está lutando contra alguém ou alguma coisa. Usando força ou argumento. Aí ele usa a força. Ou do braço, ou do poder que ele tem. Se ele tem dinheiro, ele vai usar o dinheiro. Se ele tiver uma posição social, ele vai usar a posição social dele. Sempre para subjugar aqueles que estão
próximo dele. Ele tenta sempre se colocar acima das outras pessoas. Oposição, resistência, perdão. E sempre o rebelde ou aquele que se rebela, ele tem argumentos também. Ele não é uma pessoa que não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Sempre ele vai ter um argumento a favor dele para justificar as suas atitudes. Oposição. Sempre ele está em oposição. Sempre ele vai estar resistência. O comportamento que se caracteriza pela desobediência é obstinação ou rebeldia. O que a Bíblia fala sobre Absalão? E agora eu abro um parêntese. Absalão era o terceiro na sucessão real. O terceiro filho de Davi. A Bíblia fala no livro de Samuel, de 2 Samuel, se você quiser acompanhar, abra lá 2 Samuel a partir do versículo 14, 13. No versículo 14, 21, 25 diz assim: não havia, porém, em todo o Israel homem tão belo e tão aprazível como o Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. A própria Bíblia fala sobre isso. E aí o Senhor me traz à memória um ser celestial que Ezequiel 28 fala sobre ele. Abre a sua Bíblia lá, Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Diz assim, do 28, do 12 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 28, do 12 em 19. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio da sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífanos estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. E te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lançarei profanado. Fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim protetor entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Um grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. A palavra de Deus em Ezequiel capítulo 28 fala sobre o anjo querubim separado por Deus, que era o mais belo entre todos, mas ele se exaltou o coração. Ou seja, beleza não é sinônimo de caráter.
não é sinônimo de perfeição. Absalão, aleluia, era perfeito. A Bíblia fala que ele não havia nele defeito algum. Ele era um homem mais belo. Se você for ver lá no início do capítulo de 1 Samuel, você vai ver, aleluia, praticamente a mesma palavra falando sobre Saul. Saul era o mais belo entre todos e o mais alto que havia em Israel. Ele era bonito, formoso e alto. Absalão era o homem mais bonito de Israel, aleluia. Mas isso, a beleza era exterior. É por isso que nós não podemos olhar somente a beleza exterior. Nós devemos ver o interior da pessoa. Mas somente Deus sonda a mente e o coração do homem. O homem consegue esconder do próprio homem, mas o homem não consegue esconder de Deus. O caráter é as atitudes, é através das atitudes que nós vamos identificar o caráter da pessoa. A rebeldia, uma pessoa rebelde, as atitudes dela, a máscara ela cai diante das suas próprias atitudes. Uma hora ou outra a máscara vai cair. Absalão viveu a vida toda dentro do palácio real. Absalão viveu debaixo da autoridade. Existia uma autoridade porque ele era príncipe. Ele governava Israel junto com seu pai. Mas foi necessário acontecer uma tragédia dentro da família para que a máscara de Absalão caísse. E mesmo assim, a máscara caindo, porque a atitude daquele que é rebelde, daquele que é enganador, daquele que é falso, ela cai. Mas mesmo assim, dentro da nossa casa, muitas vezes nós não queremos enxergar, nós não queremos ver as atitudes, elas estão na nossa frente, diante dos nossos olhos. Davi estava diante dos olhos dele. Foi necessário o próprio irmão, o irmão de Davi, estuprar, cometer um crime dentro de Israel, porque ele desejou dentro do seu coração a sua própria irmã. Está lá no capítulo 14 de 1 Samuel. E desejando, ele quis tomar ela para si. Ele pediu que Absalão viesse até ele. O nome dele é Aminon, irmão de Absalão, o primeiro na sucessão. Após Davi, se fosse por sucessão, se fosse escolhido por um rei por sucessão, seria Absalão, que era comum entre os reinados. Os reinados, eles eram, aleluia, passados de geração em geração. O pai, o rei, passava para o seu primeiro filho. Aminon estava, aleluia, na linha sucessória. Era o primeiro, Absalão vinha em terceiro. E aí, Aminon manda chamar Absalão e pede que ele vá até e chame a sua irmã Tamar. A Bíblia fala que ela era bela, formosa, e ele já estava desejando. Nós sabemos que pela lei isso é incesto, e lá naquela época também era cometido, era passível de punição à morte. E ele, Aminon, ultrapassou as leis de Deus, ultrapassou as leis de Moisés, pegou, mandou chamar a sua irmã. E Absalão foi até ela e chamou. Ele queria conversar na casa dele. Chegando lá, ele falou do seu desejo. Ela, por sua vez, ela pediu que ele fosse até seu pai e conversasse com ele sobre aquilo. Ele não aceitou o conselho dela e cometeu um crime. Ele a estuprou. Ele cometeu um estupro. Ela rasgou as suas vestes saindo de lá. Ela queria ficar com ele porque já estava desonrada, mas ele a expulsou, porque a Bíblia fala que assim que ele comete o crime, ele sentiu aversão a ela.
É uma coisa diabólica. O diabo só usou aquele homem somente para causar um mal na vida daquela mulher. Causando mal, feito mal, ela já estava desonrada. E ele mandou ela embora. Expulsou ele da tenda dele. Ela saiu no caminho, rasgou suas vestes, vestiu, se sujou de cinza, rasgou. Existia uma túnica feminina naquela época que as mulheres usavam para identificar as virgens. A túnica ela é diferente da túnica sacerdotal. Ela tinha uma manga comprida. Essa túnica identificava as mulheres virgens de Israel. Ela rasgou aquela veste dela. O rasgar a veste era um simbolismo de que estava rasgando a alma estava ferida, a alma estava rasgada. Era o mesmo que ela dizer para Deus: Senhor, eu quero morrer, a minha vida acabou. Aminon, irmão de Tamar, irmão de Absalão, irmão de Davi. E ela chegou, contou para o seu pai o que tinha acontecido. Aí lembra do início quando eu falei que nós vamos identificar falha de Absalão e falha de Davi? Primeira falha, quando ela fala para Davi, conta o que aconteceu, a atitude dele diante do fato foi fazer vistas grossas. Porque ele sabia que o filho dele poderia ser punido com morte. E isso gerou uma revolta em Absalão. Gerou um desejo de morte. Num determinado momento, 2 anos depois se passaram. 2 anos depois se passaram. Absalão manda preparar um banquete para os seus irmãos. E manda chamar Aminon. E durante aquele banquete, ele programou, ele arquitetou, ele criou a situação. Ele deu ordem para os seus servos irem até Aminon e matarem ele. E assim se fez. Os servos de Absalão, na hora do banquete, agora você imagina uma situação dessa, todos os filhos, os irmãos reunidos na mesa, comeram, beberam, se fartaram, e no final ele entregou o que estava preparado para o próprio irmão. Isso é feitio, de uma pessoa maligna, de uma pessoa que intenta o mal, de uma pessoa que deseja o mal, de uma pessoa que é maquiavélica. Essa palavra maquiavélica vem de um texto de Maquiavel, referente a Maquiavel, porque maquina o mal. Aleluia. Ele já intentou, ele pensou no que fazer antes, ele programou, ele esperou um tempo devido, revoltado com o pai. E os seus servos foram e cumpriram o que ele determinou, mataram. Todos os irmãos saíram correndo, fugiram da barra, pegaram seus cavalos e fugiram para longe. A notícia que chegou até Davi foi que Absalão tinha matado todos os seus irmãos naquele lugar. Porém, um se levanta, Aitofel, que era o conselheiro do rei, e diz para ele: Senhor, não é bem assim, a história que chegou até o Senhor não é verdade, mas somente um morreu, Aminon, os outros estão todos bem. Por causa dessa situação, Absalão ficou com medo, temeu o que poderia acontecer com ele, fugiu para outra cidade, pediu abrigo em uma casa, e lá ele ficou durante 3 anos. Davi, como o rei de Israel, ele tinha por obrigação cumprir o decreto de Deus, cumprir o que estava determinado na palavra de Deus. Mas ele não tomou nenhuma atitude também. 2 crimes cometidos e a família se afundando. Que a palavra de Deus diz que um abismo chama em outro abismo. Se você no início
que você identificar o problema, você não resolver, aquele problema vai piorar. Ele vai aumentar, abaixo, olhei, cara, abaixo. Ele vai se tornar pior. Porque um filho comete o crime, era para punir. Quando punisse ali, já ia cortar o problema. Mas aí deu força para o diabo. E o diabo estava agindo na vida de Absalão. Absalão passa 3 anos afastado de Jerusalém. O pai, por amor, nunca pensou em matar. Nunca pensou em punir. Pelo menos punir. Ao contrário. No decorrer de 3 anos, ele manda chamar Absalão. Absalão volta. Chamou Joabe, que era um dos seus guerreiros, dos seus servos. Mandou chamar Joabe. Absalão chega. Quando Absalão chegou, Joabe acreditava que iria haver uma punição. Joabe vai e cria uma situação. Chama uma mulher de Siquém, de longe, veste ela com uma túnica preta, como se ela fosse uma viúva, e manda ela contar uma história diante do rei. E a história que aquela mulher conta se refere justamente ao pecado cometido de Absalão. E no decorrer daquela conversa com aquela mulher, Davi identifica, porque ele tem sabedoria de Deus, identifica que aquela história foi alguém que mandou ela contar. E no final ele conversa com ela. Foi Joabe que mandou você falar tudo isso? E ela abre para ele. Ele manda chamar Joabe, conversa com ele. E Joabe se afasta. Joabe fica distante. Num determinado momento, Absalão dentro do rei, Davi chama Absalão para manda chamar Joabe. Joabe estava na casa dele. Joabe não atende a voz de Absalão. Porque o rebelde, quem vai ter quem é obediente não vai obedecer um rebelde. Joabe não quis obedecer a voz de Absalão. Mas era o rei que estava mandando chamar. Por 3 vezes, Absalão chama Joabe. Na 3ª vez, foi necessário Davi mandar queimar o campo de Joabe. Quando os servos de Davi vão e queimam o campo de Joabe, ele vai até Absalão. E chega já e cobra de Absalão. Por que tu mandaste? O que te fizeste? O que eu te fiz para mandar queimar o meu campo? E aí Absalão fala para ele, foi o rei que mandou te chamar. E os dois vão à presença do rei. Quando ele chega na presença do rei, a atitude de Davi diante daquela situação foi abraçar e beijar Absalão. Aquela atitude do beijo, do abraço, demonstrou para todos em Israel que Davi estava perdoando Absalão. Porque fazia 3 anos que eles não se falavam. Mesmo ele estando depois ele ficou distante da face do rei. Porque Davi determinou que ele ficasse distante de sua face. Somente naquele momento ele manda chamar Absalão e Joabe. E ele abraça e beija. O pecado, ele tem que ser quebrado na raiz do problema. Você vai ver o que acontece depois. No capítulo 15, começa o declínio do reinado de Davi. E aconteceu, no 15 primeiro, e aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Absalão começa a se preparar. Começa a colocar em prática a sua verdadeira intenção. No versículo 2. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta. A porta, toda a porta de Jerusalém, Judá, todas aquelas cidades, elas eram cidades fortificadas, tinham portas de entrada. Geralmente era a porta de entrada, era a porta de saída. Então ele se levantou, a partir daquela data ele começou a se levantar de manhã cedo. Ele ia para aquela porta e ficava ali parado, observando as pessoas, os servos, aleluia, aqueles que iam até o rei.
quando eles passavam, ao invés de ele permitir a entrada, ele parava, ele procurava saber o que eles estavam precisando, qual era a petição deles, e ele chegava, aleluia, para aqueles homens e dizia assim, ó, veja só. E sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia, de que cidade és tu? E dizendo ele, de uma das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Nesse momento que Absalão começa a fazer isso, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava se colocando contra o próprio pai. Ele estava tomando a autoridade do pai, porque ele dizia que não tinha juiz naquele lugar e ninguém iria ouvir as petições dele. Então ele ouvia e ele determinava sem a autoridade dele. Davi não deu autoridade para Absalão fazer aquilo. E isso fez com que o povo se voltasse para ele. A palavra de Deus vai dizer bem aqui, ó, no 5. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia a sua mão e pegava dele e o beijava. Eles estavam começando a se voltar para Absalão. Eles estavam esquecendo do rei a que eles serviam. Ei, é isso que Satanás tenta fazer dentro da minha e da tua casa. Ele cria situações para deixar você, aleluia, sem saber o que fazer. A quem você deve adorar? A quem você deve seguir? Ali estava começando um embaraço na cabeça das pessoas. Quem eu vou servir? Absalão ou a Davi? A quem eu devo autoridade? Absalão ou a Davi? E aqui começa o que Satanás mais sabe fazer. Porque lá no céu, quando ele estava lá no capítulo 28, ele começou, aleluia, a colocar na cabeça das pessoas, aleluia, falar contra Deus. Ele dizia para as pessoas dos anjos, ele colocou na mente dos anjos, aqueles que caíram com ele, que Deus não tinha toda a autoridade, mas ele sim tinha autoridade. Ele poderia ser maior que Deus. E aí ele tenta contra Deus. Ele começou a se exaltar, se colocar, tentando ser maior que Deus. Mas Deus é Deus, Deus vê tudo. Mas Davi não. Davi dentro do próprio palácio estava acontecendo aquilo. O seu filho estava fazendo aquilo com ele e ele não viu. Ele não viu. Absalão começou a ganhar o povo para ele. E hoje, dentro das igrejas, o que acontece? Quando tem alguém que se coloca em rebelião, quando tem alguém que se coloca contra o pastor, quando tem alguém que se coloca contra a pastora, os irmãos, dentro da casa de Deus, é da mesma forma. Essa é a maior artimanha de Satanás. Ele começa a usar pessoas para falar assim, olha, ele não é como ele aparenta. Ele vai ver que ele nem é pastor, vai ver que ele nem é desse jeito, é mentira, ele é falsa, ele é mentiroso, ela é falsa, ela não é verdadeira não, é mentira. Que pastor que nada, que pastora que nada. Absalão estava dizendo naquele momento que Davi não tinha autoridade para julgar, e que eles não seriam ouvidos por Davi. E aí ele começa a julgar as causas do povo. Começando a julgar, ele julgando, ouvindo, ele nem procurava saber o que estava acontecendo, ver, analisar o que acontecia verdadeiramente. O que a pessoa falasse para ele, ele entendia o que era certo e pegava e ajudava. Quem que não quer servir a um rei dessa forma? Ele falando em justiça. Vocês estão conseguindo entender a mensagem? Um rebelde sempre vai dizer que ele está certo, que ele é verdadeiro, que ele é justo, que ele é fiel, que ele é honrado.
Mas as próprias atitudes, aleluia, daquele que é rebelde demonstram o contrário. Demonstra o contrário, você vai ver aqui, ó. E aconteceu no versículo 7. Pois ao cabo de 40 anos que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pagar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor. Absalão, quando mata Aminon, ele foge para Hebrom. E lá ele vai dizer 40 anos depois, olha quanto tempo passa, que Absalão estava fazendo isso dentro do reinado. 40 anos depois ele chega para Davi e diz assim: Senhor, deixa-me ir até Hebrom, porque naquela época que eu estava lá, eu fiz um voto com Deus, que se Deus me trouxesse de volta a Jerusalém, eu ia adorar a Ele naquele lugar. E olha o que acontece. No versículo 8: porque morando eu em Jesus, na Síria, votou o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Já estava tudo preparado. Já estava tudo esquematizado. Lembra que ele preparou 50 homens? Logo de início, homens de guerra. Que essa palavra aqui, homens que corressem à frente, eram homens preparados para a batalha. Homens que iam à frente da batalha. 50 homens estavam acompanhando ele. E bem aqui no 11 diz assim: e de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, Aitofel era o conselheiro do rei, homem de confiança do rei, o Gilonita, do conselho de Davi, a sua cidade de Giló. Estando ele sacrificando os seus sacrifícios e a conjuração, se fortificava. E vinha o povo e se aumentava com Absalão. Então veio o mensageiro a Davi dizendo: o coração de cada um em Israel segue a Absalão. Ali foi dado o golpe. Absalão volta para Hebrom, leva com ele 200 homens enganados. Eles não sabiam o que eles iam fazer. Só que antes disso, de ele ir, ele mandou mensageiro para todas as tribos de Israel, dizendo que Absalão reinava em Hebrom, porque lá foi o lugar da armação, lá foi o lugar da queda, lá foi o lugar da armação. Aonde foi o lugar de Satanás, de Lúcifer? No céu. E ele concretizou no Éden. No Éden foi o lugar que ele armou contra o homem. Ali naquele lugar em Hebrom estava sendo preparado uma armadilha para Davi. Todos já estavam sabendo, menos Davi. Aí chega, depois de um tempo, chega a notícia até Davi, que Absalão tinha aplicado o voto, porque todo o coração de Israel já tinha se voltado para quem? Para Absalão. O rebelde, ele sempre vai fazer o seguinte: ele vai colocar na cabeça das pessoas que ele é melhor, que ele é melhor, que ele tem autoridade de Deus. Quando ele não coloca Deus no negócio, ele vai dizer, ele vai inventar, ele vai caluniar, ele vai inventar mentira, ele vai fofocar, ele vai mentir, ele vai enganar, ele vai apontar o dedo para acusar. Essa é a artimanha de Satanás. Ele vai apontar o dedo para ti, vai se levantar, vão levantar. O inimigo pode ou não, em nome de Jesus está amarrado, levantar pessoas contra a vida da pessoa e dizer assim: olha, eu vi ela lá na mesa do bar, eu vi ele lá na mesa do bar, estava bebendo. Olha, eu vi ele na prostituição, eu vi ele na mentira, é engano. Essa é a jogada de Satanás. Assim Absalão fez. Primeiro ele fez o que? Ganhou o coração do povo contra Davi. Aí ele inventou mentiras. Ele inventou uma mentira.
E ali ele armou a cilada para Davi. Olha só o que acontece. No versículo 14. Disse, pois, Davi a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos, fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos, para que tudo quanto determinar o rei, nosso senhor, o nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa, a pé, não levou nem cavalo, nem jumento, nem carruagem, a pé, porque não tinha. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante. E todos os seus servos iam a seu lado, como também todos os quereteus, e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram até Gate, caminhavam diante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás a teu lugar. Se levantou um homem em favor de Davi para ajudar, Itai, fiel e verdadeiro. Davi, ele sai expulso praticamente, ele teve que fugir, porque ele se acovardou diante do seu oponente, diante do seu inimigo. O inimigo dele, sabe por que ele fez isso? Porque era filho dele. Mesmo fazendo tudo o que ele fez, mesmo causando todo o mal que causou, nesse momento acontece a usurpação. O que é usurpação? É roubar. Absalão rouba o trono de Israel, toma para si, praticamente expulsa Davi, porque se Davi não foge, ele ia morrer. O filho ia matar o próprio pai. E ali começa uma grande perseguição. Davi sai com alguns homens, 600 homens só, uma nação de milhares de pessoas, somente 600 homens saíram com ele. E ele sai fugitivo da sua própria casa, da sua própria terra. Ou você, aleluia, toma uma posição diante do teu inimigo, diante dos teus filhos. Toma a autoridade que Deus entregou para ti. Você é pai, você é mãe. Toma autoridade. Se for para corrigir, corrija. Se for para falar, fale. Se for para colocar, aleluia, de castigo, coloque. Mas tome uma posição diante de Deus, diante da tua casa. Não deixe, aleluia, teus filhos tomarem o teu lugar. Absalão não estava vendo Davi como rei, muito menos como pai. Ele queria saber do poder que estava naquele lugar. Isso era uma prática dos reinados. Quando os filhos não matavam seus pais envenenados, ou eles armavam alguma situação para matar, eles levantavam complô, levantavam rebelião. Mas eu já li a Bíblia, vários livros, e não consegui identificar uma atitude dessa. Eu não consegui ver um filho se levantando contra o pai dessa forma. Sabe por quê? Porque Davi falhou. Davi, quando Absalão era pequeno, com certeza ele não foi corrigido. Absalão devia fazer o que queria. Devia ter sido criado como uma criança mimada, tendo tudo. Ouro, prata, joias, tudo devia estar ao favor dele. Se você não corrige seu filho hoje, amanhã ele pode te corrigir. Quantas e quantas casas estão passando por uma situação dessa? O próprio filho matando o pai matando o filho para não morrer, o filho matando mãe. Esses dias atrás aconteceu um caso desse. Sabe por quê? A autoridade. Deus constituiu o sacerdote do lar, que é o homem. Deus, que na falta do homem, é a mulher. Nós temos uma autoridade dada por Deus. A palavra de um pai, ela tem poder no céu e na terra, para abençoar e para amaldiçoar também.
mas nós não podemos amaldiçoar nossos filhos porque são a herança do Senhor. E a própria palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem nessa terra. Honrai pai e mães, aleluia, para que a terra, o Senhor te dê a terra que te prometeu. É palavra de Deus. Mas aqui também se cumpre uma profecia, porque quando lá atrás Davi cai com Betseba, mata Urias praticamente, ele mandou ele para a guerra na frente de batalha, e Urias morreu. Deus usa o profeta Natan para determinar um juízo. Ele disse que a espada não se apartaria, né, da casa de Davi. E disse que a descendência dele ia sofrer as consequências do pecado que ele cometeu. O primeiro que morreu foi o filho daquela relação pecaminosa. Que nasceu um filho antes de Salomão, que era filho de Betseba. Nasceu um filho de Davi com Betseba. Só que Deus entrou com um decreto de morte sobre aquela criança. O pecado não gerou. Gerou o pecado, mas não viveu. Davi foi fruto de pecado também. Então a gente pode até entender que já vinha uma questão hereditária, né? O pecado vendo cometido. Porque o pai de Davi, quando ele, antes de ter Davi, ele já tinha consumido o fato com a sua mãe. Aleluia, glória a Deus. Deus nos traz uma lição essa noite. Eu já estou encerrando. Nós devemos cuidar da nossa casa e sermos vigilantes. Fiéis e verdadeiros à palavra, independente das condições que nós estivermos. Independente de como nós estamos. Nossos filhos são a herança do Senhor. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará do caminho. Com certeza Davi falhou nessa parte. Davi temia muito a Deus, porém não ensinou seus filhos. Primeiro Aminon, depois Absalão. Sabe quantos homens morreram em batalha por causa dessa situação? 20.000 homens. Houve uma guerra civil dentro de Israel. Um reino dividido não subsistirá. Reino contra reino não subsistirá. Uma casa dividida não tem como prosperar. Ou tem união, tem amor, tem respeito, cada um no seu devido lugar, sabendo que eu sou filho. Eu sou filho. Eu tenho pais ainda, graças a Deus, pai e mãe. Devo respeito a eles, independente do que eles forem, a quem eles servirem. Eu preciso entender que eu tenho que respeitar, porque está na palavra de Deus. Eu tenho que honrar, eu tenho que respeitar, eu tenho que me submeter àquela autoridade. Meu pai não é sacerdote da casa dele, mas a casa dele, ele não serve a Deus, não conhece a verdade. Não conhece. Minha mãe também. Mas eles têm uma autoridade constituída por Deus. Eu não posso ultrapassar a autoridade que Deus entregou para eles. E ninguém também pode ultrapassar a minha autoridade dentro da minha casa. A nossa casa, o nosso lar, ela tem que ser constituída por Deus, firmada na palavra de Deus. Se eu conseguir, se eu firmar os meus filhos na palavra, eles vão crescer, eles vão entender que o melhor caminho a se seguir é o da palavra de Deus. O amor de Deus vai vir, vai entrar no coração. Nunca, aleluia, nunca vai acontecer de o diabo se andar dentro do coração de uma pessoa que tem a palavra de Deus verdadeiramente na sua vida. Porque se ela for firmada verdadeiramente na palavra de Deus, esse homem nunca ele poderia se voltar contra o próprio pai, independente dele ser rei ou não, se ele conhecesse a verdade de Deus, se ele conhecesse o amor de Deus assim como o pai dele conhecia. Mas a quem é a obrigação de ensinar? É o pai. É o pai. Ele colheu o que ele plantou. Ele falhou na criação do próprio filho, dos filhos.
E ele colheu tempestade. Porque ele deixou passar. Ele fez vista grossa. E todos os homens, aí sim, aí eu vejo na palavra de Deus. Todos os homens que Deus deu autoridade para eles, e eles aparecem na palavra de Deus, que não corrigiram seus filhos, Deus entrou com um decreto. O sacerdote Eli, até mesmo Samuel também, porque os filhos de Samuel também foram desobedientes. Os filhos de Davi, aleluia. Davi ainda foi tremendamente abençoado, porque ele tinha um coração tremendamente voltado para Deus. E o homem, quando tem um coração voltado para Deus, mesmo que ele erre, mesmo que ele falhe, ele vai se arrepende. E Deus é benevolente, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus ele tem misericórdia, Deus ele se agrada de mim e de você. Então que essa palavra, essa noite fique no teu coração, que nós temos que estar confiando em Deus na adversidade. Davi passou por esse momento, um dos piores momentos da vida dele. Porque eu digo que é, se não o pior, porque uma coisa é você ser perseguido por alguém de fora. É o que eu digo para minha esposa. Alguém se levantar fora contra mim, eu até entendo. Agora, alguém se levantar contra mim dentro da minha própria casa, aí não dá para entender. Aí é coisa do mal. É coisa do maligno. E graças a Deus, a gente está tranquilo. Nós vivemos tranquilo. Para a glória de Deus, misericórdia de Deus. Mas é vigiante, todo o tempo vigiando. Porque o inimigo ele vai usar aqui. A própria palavra de Deus, o Senhor falou: eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada, a separação entre pai, mãe, filho, filha, tio. Essa separação não é que a gente vive em pé de guerra, não. Ao contrário, mas é separação dentro do reino espiritual. Quando Jesus fala em separação, não é que eu tenha que me distanciar, não é que eu tenha que levar a pessoa para longe porque não serve a Deus, não. Diferente. Nós temos é que se juntar e nós temos que, a luz que está em nós tem que prevalecer, o sal tem que fluir na nossa vida e tem que dar gosto. Tem que dar gosto, tem que dar gosto, tem que dar gosto. Tem que dar gosto. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos participar do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. Vou pedir para minha esposa colocar um louvor. Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós estamos na Semana Santa. Para Israel é a Pessah, né? Páscoa judaica. A Páscoa comemora-se a libertação do povo de Deus do Egito. A libertação do povo de Deus. Amém? Acompanhe comigo em nome de Jesus. Do versículo 1 em diante. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar.
E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. Indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o, repartiu entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, aleluia, glória a Deus. Pega o cálice primeiro. Não, primeiro não deixa a tampa. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: aleluia, glória a Deus. Tomando o pão, aleluia, deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante do teu altar, na autoridade a mim constituída, Pai, no céu e na terra por ti, como sacerdote da tua casa, Pai, eu te apresento, Pai, e te dou graças por esse pão, Senhor. Esse pão que nesse momento, Senhor, ele é um pão, Senhor, feito na padaria, com vários, aleluia, instrumentos, substâncias, mas que no momento, Senhor, que eu te apresentar, que o Senhor consagrar com o teu sangue, ele se tornará o teu corpo, Pai. E a ti, neste momento, Senhor, eu te apresento este pão e te peço, Senhor, consagra em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Semelhantemente tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, diante do teu altar, diante da tua igreja, eu te apresento, Senhor, em nome de Jesus, este cálice, simbolizando, Senhor, o teu sangue. Ele foi comprado, Senhor, no supermercado, feito com um suco de uva, Pai. Mas que no momento que o Senhor colocar o teu sangue, Pai, que eu apresentar a ti e o Senhor consagrar, ele se tornará o sangue do Cordeiro de Deus, Pai, que tira todo o pecado, que quebra toda maldição, que cura toda enfermidade, Senhor. Portanto, Senhor, aquele enfermo que beber, aonde esse cálice for levado, que o Senhor venha restaurar, que o Senhor venha levantar o doente, aquele que está caído, aquele que está batido, aquele que está cansado. Que ele venha, Senhor, ser fortalecimento para nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Você que crê assim, diga amém. Amém.
Ela vai servir. Aleluia, glória a Deus. Recebe assim. Examine esse homem a si mesmo. Se o senhor achar que pode, deve, fique à vontade. Está à sua vontade. Sim, seja. Glória a Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que é por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Coma do pão. Comece a adorar o Senhor. Adore o Senhor, abaixo, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este é o cálice. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Beba do Senhor. Mesa o pão, o vinho também. Aleluia, Jesus. Aleluia, Com aquilo que vem aleluia, de um lado um sorriso, outro traição. Ele abençoa e parte o pão, lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim. Lavou nossos pés e enxugou a dor. Naquele partido estava todo. Aleluia, glória a Deus. Partido por mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No vinho, o amor, o sangue, o perdão. Tome seu assento. Em seu mergulhar. Exalte o nome do Senhor Jesus. Continue adorando em espírito e em verdade. Senhor, Ele está aqui nesse lugar. Senhor, Ele está na tua vida, Ele está na tua casa, Ele está guardando tua casa. Senhor está entrando com providência, com provisão, aleluia, na tua vida. Esse é um dos momentos que ele é
é a cerimônia mais importante da igreja. Aleluia. Aleluia. É o momento em que nós dizemos para Jesus: Senhor, eu estou contigo. Senhor, eu estou contigo, porque Ele sempre está conosco. Mas é nós que falhamos. São 30 dias. 30 dias, dias e dias de luta. Dias e dias que a gente falha, a gente erra. E o Senhor, Ele está nos dando graça todos os dias. Mas existe um momento especial, que é o momento da Santa Ceia, onde nós chegamos e nos alegramos diante do Senhor, porque Ele está refazendo a aliança. E muitas das vezes nós quebramos, Ele não quebra. Ele nunca quebra a aliança dele conosco. Amém? Glória a Deus. Nós vamos tirar dízimos e ofertas. Você que tem a sua oferta, vem aqui na frente, se levante. Nós vamos colher as ofertas aqui, a caixa de oferta. Aqui nós abençoamos diretamente as mãos das pessoas que trazem e liberamos uma profecia e uma bênção, uma palavra profética e uma bênção em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Nesse momento eu vou ungir suas mãos. Você vai apresentar em espírito para Deus o que você quer. Amém? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, diante do teu altar, como sacerdote da tua casa, como profeta, Arabá, chorei, caramarabá, na tua autoridade, Senhor, eu libero, Senhor, as tuas bênçãos sobre a vida do teu servo, do teu filho, Senhor. Que essa semana seja uma semana de colheita, em nome de Jesus. Tira todo o atrapalho, abençoa, Pai, o fruto do trabalho dele, Pai, que venha do norte, do sul, do leste ao oeste. Confirma, Pai, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga: vem, vem. És bem-vindo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus, os frutos das mãos da tua filha, da tua terra. Sim, meu Deus. Abençoa a casa, abençoa a vida, abençoa os negócios. Todo atrapalho. Que essa semana seja uma semana abençoada. Que o Senhor venha te prosperar grandiosamente, poderosamente, ricamente. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, a autoridade, Senhor, com o teu sacerdote, eu apresento, Pai, os frutos das mãos da tua filha. Que o Senhor venha abençoar a partir de hoje, Pai. Que o Senhor venha soprar abaixo, o nome da tua serva, Pai, no norte, no sul, no leste e oeste dessa cidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, abençoa, Pai, o trabalho. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os projetos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, os sonhos dela. Que essa seja uma semana de colheita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Adore o Senhor, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória, glória, seja dada ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. As sandálias eu tirei.
dizer o que ver, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu tirei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu tirei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu tirei, só pra te ver, só pra te ver. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão alegres essa noite? Dê um brado de vitória em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Coloque as suas mãos, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua vida que está nos acompanhando pela rede social. Receba a sua bênção, receba a sua vitória nessa semana. Que seja uma semana abençoada, próspera. Aleluia, que as portas sejam abertas na tua vida, na tua casa, na tua família. Que venha resposta para ti, através, em nome de Jesus, dessa profecia. Que o Senhor abençoe grandiosamente essa semana, o fruto das tuas mãos, aonde tu tocar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha soprar teu nome. Você que é empresário, você que trabalha com venda, você que está procurando uma porta de emprego, aleluia, o teu telefone essa semana vai tocar, o teu telefone vai tocar, aleluia, o teu telefone vai tocar e vão te chamar, aleluia, você vai saber, abaixo, que é Deus, aleluia, que te abençoou nessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Coloque as mãos em ato de receber. Vou proferir a bênção sacerdotal e logo após a bênção apostólica. A bênção apostólica nós fazemos assim, ó, eu recebo. Leve para sua cabeça, eu recebo. Com a mão direita, eu recebo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça e a paz do Senhor Jesus eu recebo. O grande amor de Deus eu recebo. E a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Você que crê e recebe, diga amém. Amém. Glorifique, exalte, aplauda o nome do Senhor Jesus. Creia que essa semana será uma semana de vitória. Graça e paz, povo de Deus. Amém.